Olá, seja bem-vindo. Neste bloco nós vamos tratar do planejamento da segurança, né? De uma forma mais genérica aqui e mostrando alguns tipos de plano e principalmente o conceito do planejamento aqui. Então vamos ver. Vamos pegar uma situação aqui onde o guru da administração, né, o Peter Drucker, ele diz o seguinte, ó, o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas as implicações futuras das decisões que nós tomamos hoje, né? Quer dizer, das decisões presentes. Então, desse modo, fica claro que o planejamento é um ato de antecipação, de atuar preventivamente antes que o fato se concretize. Então, os planos aqui eles são elaborados com antecedência e podem ser estruturados de acordo com a situação, com o negócio ou o tipo de empresa, né? Basicamente, o planejamento, ele tem sempre essa visão de futuro, né? De falar, vou planejar para amanhã. Mesmo que seja, no nosso caso aqui da segurança, de um risco, de uma situação, de um crime que já tenha ocorrido. Então você faz um planejamento para que ele não se repita. Ou então é sempre em relação ao futuro. E para isso a gente dividiu aqui de uma forma didática, porque as empresas usam nomenclaturas às vezes diferentes ou juntam os tipos de plano num pacote só, num plano só, né, dando um nome específico ali, mas de uma forma didática, para ficar claro essa divisão aqui, eu vou mostrar como nós fazemos esse planejamento conceitual. Então vamos lá. Então a nomenclatura utilizada aí pelas empresas, como eu disse, podem diferir aqui, né? Ser um pouquinho diferente e às vezes ter uma forma aqui diferenciada, mas não quer dizer que está errado, não é nada disso. A forma com que nós mostramos aqui é uma forma didática para você entender, por exemplo, o plano de segurança, né, que trata de manter as condições de segurança de uma empresa, de acordo com os meios disponíveis, seja eles materiais, tecnológicos, organizacionais e de recursos humanos, quer dizer, o plano de segurança, ele é preventivo, Nós montamos o nosso plano a partir do quê? De uma análise de risco, né, de uma avaliação de risco, e aí com a forma de tratamento, e aí o plano de ação que vai gerar isso daí, é como nós vamos tratar de acordo com esses meios disponíveis aqui. Os meios, os recursos humanos que a empresa tem, né, a tecnologia que ela tem, os recursos que ela tem disponíveis, qual é a política da empresa, né, que é também baseada lá na cultura organizacional. Então, com base nisso, aqui nós vamos elaborar um plano de segurança como prevenção, para que determinados riscos não ocorram ou não se repitam dentro da empresa. Mas tem riscos que, a partir, mesmo que você tenha esse plano de segurança para diminuir a chance daquele risco se concretizar ou dele se repetir, então, mesmo assim, ele tem uma chance alta ou traz um impacto alto para a empresa. E aí, além do plano de segurança, você pode ter o quê? Um plano de emergência. O plano de emergência, ele trata das ações para atuação diante de uma situação de crise ou de emergência operacional, por exemplo, um incêndio, né? Que nas mesmas condições do plano de segurança usará os recursos disponíveis para atuar na emergência. Então, você tem um plano de segurança, por exemplo, para evitar que ocorra, vou dar um exemplo que é claro para todos aí, né? Então, um incêndio, um plano de segurança para evitar que ocorra um incêndio. E o que tem nesse plano de segurança? Como ele é preventivo, ele vai dizer, ó, não pode, por exemplo, fumar nessa área, não pode acumular material inflamável nessa área, né? Então você tem uma série de regramentos ali para evitar que isso ocorra. Então o cara passa por um treinamento para ele saber que não pode utilizar determinados materiais ali. Isso é uma prevenção. Mas se acontecer de ter uma emergência, ou seja, de ter um incêndio, no caso ali, o que acontece? Você tem que ter esses recursos, o teu plano de emergência. Eu tenho, mesmo com essa prevenção toda, mas a gente tem um grupo aqui de brigadistas para poder atuar, nós temos os extintores, nós temos sprinklers, tem uma série de ferramentas aí, ou de tecnologias para detectar o início do incêndio e aí atuar diretamente na emergência. Então o plano de emergência é isso, já é reativo, diferente então do plano de segurança que é preventivo.
E depois nós temos ainda o plano de contingência, que são as ações para que os danos não se alastrem, né, de modo a contê-los dentro de uma determinada condição, de acordo com o plano de emergência, fazendo com que a empresa volte ao seu funcionamento aqui, ainda que precariamente. Quer dizer, nesse plano de continuidade, ou também chamado plano de contingência, que hoje a gente chama de plano de continuidade de negócio, apesar de você ter, voltando ali, né, apesar de ter o plano de segurança para evitar que ocorra um incêndio, de ter um plano de emergência para poder acabar, debelar com o incêndio ali, né, com aquele princípio de incêndio, poder atuar diretamente, você tem que ter um plano de acordo com o tipo de negócio, de acordo com o tipo de risco que você está atuando ali, um plano de continuidade de negócio. Ou seja, após ter debelado o fogo, por exemplo, em quanto tempo eu preciso aqui para ter funcionando as minhas necessidades básicas ali da empresa, a minha produção básica, para que eu não perca determinados contratos, por exemplo. Então, isso aí você vai fazer todo esse levantamento através das ferramentas adequadas, né? A parte de análise de risco, pode usar o BI aí, né? A parte de análise de impacto no negócio, para identificar os processos mais críticos e aí trabalhar em cima dele e aqueles que precisam de um plano de continuidade de negócio para que você diminua o impacto do incêndio para a tua empresa. Que não seja só impacto físico ali, daquilo que, por exemplo, você perdeu naquele momento, mas o que traz ainda de resultado isso, né? As consequências disso. Então, o plano de continuidade de negócio vai trazer para uma situação que fique mais adequada, pelo menos o básico para você continuar produzindo ou prestando teu serviço, dependendo do tipo de negócio. Mas o que eu queria deixar aqui é a diferença aqui dos planos, né? Que é de uma forma didática. Então, o plano de segurança preventivo, a reação é imediata, né? Aquela reação imediata ali, daí plano de emergência, e depois o plano de continuidade de negócio, que já é para reestruturar o negócio, para a volta, funcionamento ali da empresa, para poder continuar, mesmo numa situação ainda básica, assim, mas que consiga não perder negócio ali, não sofrer multas, por exemplo, não perder contratos, coisas desse tipo. Vamos lá. Além disso, o que a gente tem aqui? A base de qualquer planejamento de segurança, né, ela tem origem na avaliação de risco, como eu havia dito, né? Então, para a realização da avaliação de risco de uma empresa, por exemplo, né, será necessária a devida contextualização. Então, para isso, vai entrar lá a parte da cultura organizacional da empresa, né? O entendimento da cultura organizacional com a situação da empresa, a contextualização entra o tipo de negócio, quem são seus concorrentes, quem são os parceiros e tudo mais. Então, entra uma série de coisas nessa contextualização aqui. Depois, depois dessa contextualização, nós vamos para a nossa avaliação de risco, que entra desde a parte da identificação dos riscos, né, que são prioritários, depois a parte de identificação dos fatores de risco, que determinarão os tipos de aparato de segurança física para sua aplicação, trazendo isso para a segurança física especificamente, que é o nosso caso hoje aqui, né, e os procedimentos aqui que vão utilizar com a mudança ou das necessidades para evitar que o risco ocorra. Então, quando você faz esse levantamento do contexto, a avaliação de risco entra a identificação dos riscos, dos fatores de risco, a análise de risco para identificar a probabilidade, o impacto, saber quais deles serão necessários. No final, sair o nosso plano de segurança, né? Ou um plano de emergência, junto com um plano de emergência, ou algum com um plano de continuidade de negócio. Então, ele vai sair desse resultado. Então, a avaliação de risco entra a parte lá da identificação dos riscos, a parte da análise de risco aí, depois tratamento do risco. O tratamento do risco vai ser basicamente o nosso plano de ação para elaborar o nosso plano de segurança, né? Tratando aqui especificamente do plano de segurança. E isso aí é que vai determinar qual é o tipo de segurança física que nós vamos utilizar nesse plano de segurança. Ou seja, dentro desse plano de ação, dentro de todo o trabalho que nós fizemos lá de avaliação de risco, nós identificamos, por exemplo, que seria necessário ter uma central de monitoramento com 10 câmeras dentro daquele prédio, daquela
empresa, dentro daquele negócio ali. Isso aí vai gerar um plano de ação, que é a forma com que nós vamos tratar isso. Por isso, desde o início, a gente entra lá na contextualização, com a cultura do negócio, a cultura organizacional que a gente falou lá na frente, e aí vai trazendo isso aqui para um resultado prático, né? Que vai ser o resultado, a implantação, por exemplo, das câmeras, ou de uma equipe de segurança, né? Ou de sensores, ou o tipo de porta, de grade, o tipo de desenho ali, do layout ali, por exemplo, da recepção, da entrada do prédio, da empresa, o tipo de controle de acesso que vai ter. Tudo isso aí está ligado, né, numa forma lógica para poder aplicar isso de uma maneira prática lá no final, levando todo esse processo aí em consideração, ok? Mas a base aqui era demonstrar esse tipo de plano e como ele vem desde lá da parte da contextualização até a parte prática lá, que vai virar o nosso plano de segurança, nosso plano de emergência, nosso plano de continuidade de negócio, né? E isso aí vai tratar o quê? Da nossa segurança física, das instalações ali, que vão estar previstas por conta do quê? Da identificação lá dos fatores de risco. Então você vai tratar aquilo que influencia para que o risco ocorra. Então você não trata o risco diretamente, você trata o que faz com que ele ocorra. Então, por exemplo, você não vai tratar o risco do roubo, você vai tratar o que faz com que o roubo ocorra. Quais são as facilidades ali, as motrizes, né? O que alavanca para que o risco ocorra. Por exemplo, a falta de segurança, a falta de uma câmera, por exemplo, que possa inibir a situação, a ação do marginal, a falta de uma eclusa na entrada. Então, são as coisas, isso é o que vai evitar o roubo. Então, você vai tratar exatamente disso. E aí, essas são a nossa parte da segurança física das instalações. Então, ela vai estar prevista dentro desse contexto. Ok? Então, obrigado pela atenção. Até o próximo bloco.